Salve, salve nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um vídeo de react das últimas notícias do nosso Mengão que enfrenta o Botafogo. Domingo, às 5h30 da tarde, jogo válido pelas quartas de final do Carioca. Galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada. E temos aqui também essa notícia que saiu agora, né, cara, do interesse do Atlético Mineiro em Luiz Araújo. Só que eles ofereceram uma grana, galera, que, ó, é vergonhoso um clube igual o Atlético Mineiro oferecer essa quantia que ofereceram pelo Luiz Araújo. Cara, é piada. Dá vontade de rir. Vocês vão ver no final do vídeo aqui, tá bom? Fica até o final, deixa o like, se inscrevam e ative o sininho para ajudar a gente. E vamos lá, né? Começando aqui pela ESPN Brasil. Simbora, inscreva-se lá na ESPN também, link na descrição. Pedro Henrique Torre tá com a gente. Vamos lá, hein, Pedro? Porque o Carnaval tá aí, mas semana que vem já tem decisão também pro Flamengo, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Pois é, o Carnaval tá aí e também o calor tá aí, tá um calor daquele, como diria o outro, ensurdecedor no Rio de Janeiro. Mas, enfim, Flamengo tem esse desafio no domingo contra o Botafogo, 17h30, clássico no Newton Santos Engenhão. Vai ser um jogo bacana de acompanhar, mas durante o domingo de Carnaval, né? Então, o Flamengo tem como prioridade total a Recopa. Na quinta-feira seguinte, depois das duas quintas seguintes, né? Então o Flamengo tem como prioridade a conquista da Recopa. Por isso, Felipe Luiz provavelmente vai mandar a campo um time mais misto contra o Botafogo, que talvez faça até o mesmo do outro lado, já que tem Libertadores. Então as prioridades dos times estão um pouco longe do Campeonato Carioca, mas é importante, claro, até porque caindo nas quartas de final ainda tem Taça Rio, a questão das datas. Ah, Taça Rio ninguém merece, né, galera? Pô, o Campeonato Carioca tem várias ciladas. Se você não se classifica, disputa o Quadrangular da Morte. Se você não se classifica, disputa a Taça Rio. Cara, são várias ciladas, né? Então, o Flamengo tem que ganhar pra se livrar disso, tá louco? Não seria solucionada nesse sentido. O Jorginho tem lesão muscular, ainda vai ficar fora um tempo, muito provavelmente nem para a Recopa. O Felipe Luiz pode segurar alguns jogadores. A Arrascaeta, por exemplo, sempre muito exigido fisicamente. Felipe Luiz deve segurar um pouquinho, botar alguns minutos, enfim. E tem a questão do gramado sintético do Newton Santos Engenhão. O De La Cruz, por exemplo, não atua geralmente em gramados sintéticos, tem a questão no joelho dele. Então o Felipe Luiz está montando esse quebra-cabeça aí para ver como é que vai fazer, porque a prioridade total, repito, é a Recopa e depois a sequência do Campeonato Brasileiro. Mais 17h30, domingo, Newton Santos Engenhão, Carnaval, a turma toda vai estar por lá. A gente vai conferir também como é que vai ser esse Flamengo e Botafogo, porque o Flamengo lutou, conseguiu se classificar e agora tem que encarar essas quartas de final, né não, Bruno? É isso aí. Obrigado, viu, Pedro? E como o Brasil é grande, né? Lá tá tão calor, aqui no estúdio tá tão fresquinho. Né? E aqui tá chovendo pra caramba aqui no norte do Paraná. Chuva o dia inteiro, galera. E galera, olha só que delicinha, Botafogo em crise financeira. Eita, temos aqui esse corte do programa Seleção do canal Sport TV. Vamos ver aí o que eles falaram do Botafogo, nosso adversário de domingo. Simbora. Tá, né? Porque o Botafogo tem uma carência forte em todos os setores. E o principal deles nesse momento, o goleiro, mas não tem meio campo, não tem zagueiro. A situação tá complicada. Não tem um elenco para rodar. Não tem. Como o Fluminense tem elenco para rodar no meio, essa coisa não tem. E joga com o Flamengo final de semana, joga com o Flamengo pelo Carioca, e depois joga 3 dias, vai subir a altitude. Então, sobre isso, para a gente fechar sobre esse jogo, ontem ficou meio confuso, porque o Anselmi disse que vai mandar jogadores do Sub-20 antes para Potosí para se adaptarem. E aí, claro que isso causou um ruído. Teve gente entendendo que o Botafogo vai jogar com o Sub-20 contra o Potosí. É o que seria uma heresia, né? Mas não está confirmado. Não está confirmado. Ao que parece, vai mandar os jovens. Parece que os jovens têm um estudo que se adaptam melhor a esse tipo de altitude. E ele vai mandar alguns jogadores. Mas parece que o Botafogo vai forte contra o Flamengo. Eu acho que o Botafogo deveria colocar um time reserva
contra o Flamengo. Não alternativa, eu não gosto de alternativa, porque alternativa não é alternativa, né? Reserva titular, agora alternativa, fala alternativa, sim. Alternativa quando alterna, né? O time reserva contra o Flamengo e colocar o time titular, todo titular contra o Nacional de Potosí. Eu acho o Carioca importante, mas é menos importante principalmente para o Botafogo, que tem uma fase preliminar de Libertadores. Parece que ele vai colocar alguns jogadores jovens também, não sei se para começar, mas vai colocar... Se eles estão viajando antes, eles vão participar do jogo, obviamente, né? E os titulares vão jogar contra o Flamengo, só viajam, só chegam no dia em Potosí. Até por conta dessa questão financeira, a prioridade tem que ser a Libertadores. Priorizar a Libertadores, ver o que acontece com o Flamengo, o que vier lucro, e vamos que vamos. Agora, o risco também é tomar uma sapatada contra o Flamengo, porque aí cria aquele clima também, né, que a gente conhece. E é no Newton Santos, né? De colar. Mas esse risco aí eu vejo pelos dois lados, galera. O Flamengo também tem um jogo muito importante, né? Que é quinta-feira contra o Lanús, final de Recopa Sul-Americana. O Flamengo também vai se preocupar com esse jogo do Botafogo aí. Tem que ganhar, cara. Não pode perder. E tal, no Newton Santos, é difícil. Mais um motivo para jogar com reserva, sabe por quê? Se você joga com titular e toma uma sapatada, você vai com o psicológico meio abalado. Você bota a reserva, deixa os caras de folga, descansar, ou então já manda lá para Potosí. Eu acho que é um jogo que talvez tenha uma repercussão menor, porque ele vai acontecer nessa data fabulosa, esse nosso calendário espetacular. Enquanto nós tivermos, né, Imperatriz Leopoldinense adentrando a avenida, o Botafogo e o Flamengo estarão adentrando o Nilton e tal. Então você imagine a torcida, né? Que coisa impressionante. Não, acho que vai dar para fazer programa completo, porque o jogo é à tarde, né? O jogo é à tarde. Então dá para ir ou Nilton. Tá sabendo legal. O jogo é 5h30, dá tempo. Vai Santos, direto, sai do Newton Santos, vai para a avenida. Chega a tempo para ver. no Newton O problema é que aqui vai ter gente ficando depois para fazer o pós-jogo. Vai, gente, no Newton Santos, o Flamengo é favorito porque tem um time melhor, obviamente, mas o retrospecto é muito grande. 2015 para cá, após a reabertura do Newton Santos, são 14 jogos, 3 vitórias do Botafogo, 10 vitórias do Flamengo. Isso. Ah, sério? Não diga. Eu já sabia. Freguês é freguês, né, cara? O Flamengo tem mandado no Newton Santos e é mais uma vez favorito. Cai muita gente no tapetinho. O Flamengo não. O Flamengo cai mais que o Botafogo no Maracanã. Cai mais no Maracanã, é verdade. O Flamengo não ganha lá no Maracanã faz tempo. Curioso. Bom, vamos agora abrir já. Tá pensando o quê, galera? Fiz plantão aqui nesta sexta-feira porque tá escasso de conteúdo, né, cara? Como o Flamengo jogou só terça-feira, daí ontem teve rodada de brasileiro, quarta teve rodada de brasileiro, sexta-feira pingou. Só pingou, cara. E eu tive que correr atrás aqui pra vocês das últimas informações do nosso Mengão pra você ficar bem informado. Então, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá. Cariocas, e por isso a gente tem aqui, ó, os confrontos lá no Campeonato Carioca, porque a parada é a seguinte: em Madureira joga contra o Boa Vista, hoje às 5 horas da tarde, tem Vasco e Volta Redonda. O Vasco é o primeiro time a jogar nessa fase de quartas de final, o primeiro grande, né, sábado 9h30, Botafogo e Flamengo, clássico, domingo 5h30 da tarde, e na segunda-feira o Fluminense joga contra o Bangu. Quero saber, Juliano Lima, como chega o Flamengo e qual a provável escalação desse time que tenta equilibrar os pratinhos, Campeonato Brasileiro, Carioca. Conta tudo, boa tarde. Aí, Vini, um abraço pra você, pra todo mundo que tá ligado no Taon. Tá difícil, né? Porque assim, pensando na parte física, o Flamengo tinha um planejamento em relação ao time principal, teve que antecipar esse planejamento por conta da situação do Flamengo até então no Campeonato Estadual. Teve que colocar o time titular para jogar antes do esperado ali em relação ao Campeonato Carioca, e também essa base que está enfrentando realmente um problema físico, né? Ficou muito claro na entrevista coletiva do Felipe Luiz em relação à parte física do Flamengo no último jogo contra o Vitória. Venceu a partida, 2-1, ok, mas ele falou muito, várias e várias vezes em relação a essa parte física do Flamengo. Bom, pela primeira vez na temporada, o Felipe Luiz tem 4 dias de preparação, Vini, em relação a uma partida para outra. Por quê? Porque no jogo pro Vitória, pro Botafogo no domingo, 4 dias de preparação, depois vai ter mais 4 dias de preparação em relação ao Lanús. Pera aí, deixa eu mudar a telinha.
dias de preparação em relação ao Lanús na quinta-feira, na próxima quinta, pelo primeiro jogo da Recopa em Buenos Aires. Então, é um momento único para ele, vamos dizer assim, em relação ao time principal. Ele está aproveitando esse tempo para trabalhar a parte física dos jogadores e encontrar a melhor escalação possível para enfrentar o Botafogo, levando em consideração que é um jogo único, né? Isso pode mudar realmente o planejamento do Flamengo, passando de fase, realmente respira um pouco mais e mexe nesse planejamento do Flamengo, pensando também na Recopa. Para falar desse jogo contra o Botafogo, o que acontece? Ele está vendo ainda essa parte física. O que pode mudar? O Alexandro, por exemplo, é dúvida se ele vai começar jogando ou não por essa questão física e também por conta do gramado sintético do Nilton Santos. Aí o Ayrton Lucas pode cair ali do lado esquerdo, é uma dúvida realmente. O Paquetá, Vini, pode voltar a ser um segundo volante. Nesse jogo contra o Botafogo também é uma possibilidade. E o Cebolinha tá voando ali pelo lado esquerdo, deve ser titular contra o Botafogo. Ele tem 7 jogos pelo Flamengo, 4 deles como titular. Na última partida contra o Vitória, deu assistência no primeiro gol, fez o segundo gol, enfim, tá numa excelente fase e deve ser mantido ali no time, deve ser titular contra o Botafogo. E o Luiz Araújo, que é uma novidade que deve pintar agora contra o Botafogo, Vini, o Luiz Araújo deve ser relacionado, voltar a ser relacionado, porque ele está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, então essa é uma novidade, uma opção que o Felipe Luiz tem ali na frente, pensando em escalação. E eu volto com você. Valeu, Juliano Lima falando do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo. E aí vale a gente falar do adversário do Flamengo. Rafa, o Botafogo, rapaz, jogou ontem, né, contra o Fluminense, perdeu por 1-0 esse clássico, e aí pode parear, pode colocar em tela cheia, ó, o técnico Martin Anselmi revelou que parte do elenco vai passar uma semana toda na altitude para se acostumar lá com a altitude para o jogo entre Nacional de Potosí e Botafogo, fase preliminar da Libertadores. E ontem, o Martin Anselmi revelou que ontem parte da delegação já viajou para se acostumar com essa altitude de quase 4.000 metros, ou seja, o Botafogo de olho no Campeonato Carioca, mas é um olho no Carioca e um olho na fase preliminar da Libertadores. Ricardo Lai é quem chega com o destaque agora do Vasco. Muito bem, galera, se preparem pra rir, porque o valor... Eu dou risada aqui, cara, lendo essas notícias, porque não é possível. O Atlético Mineiro não tem Simancol, né, cara? Olha só a proposta que fizeram pelo Luiz Araújo, galera, um valor ridículo. Você vai rir, cara. Até nós aqui no canal, se fazer uma vaquinha, consegue chegar nesse valor que o Atlético Mineiro ofereceu pelo Luiz Araújo. Cara, os caras não têm noção, né? Flamengo recusa a proposta do Atlético Mineiro por Luiz Araújo. Veja valores. O atacante foi um pedido de Sampaoli e o Galo mantém interesse mesmo após a demissão do técnico. Aquele fraquíssimo daquele treinador ruim já foi demitido do Atlético Mineiro. É muito ruim, né, cara? O Atlético Mineiro tenta a contratação de Luiz Araújo, mas o Flamengo não quer vender o atacante de 29 anos. O Galo apresentou uma proposta de 5 milhões de euros, cara, cerca de 31 milhões de reais, mas o clube carioca recusou, é lógico. Dá para comprar a chuteira dele com esse preço aí, né? Flamengo entende que Luiz Araújo é um jogador importante e quer manter o atacante no elenco até o elenco em 2026. O jogador foi um pedido de Jorge Sampaoli, com quem trabalhou no clube rubro-negro. O Galo mantém o interesse mesmo após a demissão do técnico na última quinta-feira. A informação foi divulgada primeiramente pela Band e confirmada pelo GE, que apurou que Luiz Araújo vê com bons olhos a transferência. Duvido que o Luiz Araújo vê essa transferência com bons olhos. Cara, o Flamengo pagou 10 milhões de euros ou de dólares pelo Luiz Araújo, vai vender por 5 para o Galo. Nem a pau, Juvenal. Vai ficar no clube e vai cumprir o contrato. Olha aqui, ó. Mas o Flamengo não irá negociá-lo neste momento. A diretoria rubro-negra já comunicou ao Atlético Mineiro. Ele tem contrato no clube até o fim de 2027. Chupa, Galo. E está nos planos do técnico Felipe Luiz. Ah, garoto! Luiz Araújo está no Flamengo desde 2023 e soma 151 jogos, 23 gols e 20 assistências com a camisa rubro-negra. Sem ser titular absoluto no time, o atacante, mesmo quando reserva, é um dos mais usados por Felipe Luiz. Ele desfalcou a equipe nas últimas 3 partidas com um problema na coxa direita, mas já voltou a treinar e deve ser relacionado contra o Botafogo neste domingo às 17h30 de Brasília, no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca. Tá, galera, o Atlético Mineiro, cara,
É um time quebrado, deve pra cacete, deve muito. Pensa num clube quebrado, é o Atlético Mineiro. Eles acham que o Flamengo vai doar o Luiz Araújo pra eles. Estão viajando, né? Dê risada aqui, ó. Tirem sarro do Galo que tá falido. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.